E aí, turma do BT, começamos aí o nosso. Tá ali, aquele lá, porque agora tá começando a ter que, né, se situar novamente. Faz um tempo que eu não venho aqui. E aí, galera, boa noite, tudo bem? Estamos de volta aqui no podcast com nova roupagem, canal BT Esporte. Nosso amigo aí, Cardozinho, tá trazendo pra gente do Beach Tennis um novo formato. E a gente vai conseguir fazer algo que seja mais constância, né? Que tenha mais constância para a galera conseguir entender a história do BT, a gente fazer resenha, trocar ideia. E hoje, na primeira podcast do ano, a gente vai falar sobre os bastidores do Mundial, que foi espetacular, gente. Muita gente teve um comentário no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, falando, que Mundial é esse? O pessoal não sabia que Mundial é esse. Bom, a gente veio aqui para explicar que Mundial é esse e passar para vocês exatamente o que a gente foi fazer em Fortaleza, que realmente foi espetacular. Estamos aqui com o nosso amigo José. Seja bem-vindo, parceiro. Nossa amiga Lívia Campos, nossa jogadora, nosso gancho especial aqui, o melhor gancho do estado, tá aqui. Ah, meu Deus. Tá certo? Vamos lá falar um pouquinho aqui do BT, vamos falar um pouquinho do Mundial, dividir esse podcast em duas etapas, tá? A primeira parte, vamos falar do Mundial em Fortaleza, como é que foi esse Mundial, o histórico dele, por que veio para o Brasil pela primeira vez, inclusive, a experiência dos nossos colegas aqui, nossos atletas estão aqui na mesa, o que eles acharam do Mundial, porque realmente eles não. Foi a primeira vez aqui desse formato, por equipe e a Open. E também depois vamos falar um pouco da Federação Norte-Rio-Grandense de Beach Tennis, que está chegando, a CBBT está chegando. Estou aqui com a camisa aqui por baixo, depois eu vou mostrar para vocês. Também vou explicar por que existe. Qual o nome desse qual o nome que eu tô escrito aqui? Bacalaitos. Bacalaitos. Vamos descobrir já o significado disso aqui, tá certo? Estou no ritmo das Copas das Américas que teve lá em Fortaleza. O pessoal nos deu, o pessoal, os porto-riquenhos. Porto-riquenhos. Gente boa, vou mostrar aqui também eles aqui no vídeo. Inclusive passaram o link para ele estar acompanhando ao vivo, tem que passar, né? Tem que passar. Porque eles são gente boa demais. A vantagem de fazer o Mundial é isso. A gente teve contato com muitas pessoas do mundo todo, né? Mas basicamente na América do Sul, teve muita gente da América do Sul de fora, teve da Inglaterra, mas a gente teve pouco contato. Teve Itália, Inglaterra. Teve o mundo Eu todo, ouvi dizer que Japão. teve alguém de Israel, mas joguei, eu não sei quem foi. Joguei com um croata, contra um croata e um sérvio também. Teve um sérvio e um croata lá, não foi isso? Foi. Sim, você jogou no A mais 40 Mais contra o 40, Sérvio. foi. Contra o sérvio, né? Gigante. Vamos lá. E aí, Tem vamos uma começar outra com quem? pessoa de alguns estados. José, me conta aí, José. O que é que você achou? Me conta aí como é que foi esse torneio pra você. Por que você foi convocado, parceiro? Me conta aí. Foi um campeonato muito diferente. Consegui jogar com pessoas de outros países e foi uma experiência muito diferente, que foi um campeonato em equipe e a gente não precisava ganhar só o nosso jogo, a gente precisava depender também do jogo feminino e da mista. Aí eu acho que isso é uma coisa muito diferente. Entendi. Coisa que a gente não está acostumado. Normalmente a gente joga de dupla, né? E vai avançando as fases. O torneio agora do Mundial por equipe era uma dupla feminina, jogava primeiro, depois a dupla masculina. E mesmo perdendo as duas, ainda tinha a mista Tinha a para disputa poder. da mista, Exato. Interessante. E aí, o que você achou? E com quem que você jogou, afinal? Quem foi sua dupla masculina? Eu joguei com Gabriel, que é um menino da Bahia, e as outras duas meninas, as duas eram de Fortaleza e o outro menino também era de Fortaleza. Entendi. Aí representava as Américas. Sim. Aí jogou contra quem? A gente jogou contra o Brasil 1 e contra o Equador 1. Qual foi o mais difícil? Eu acho que o jogo contra o Equador. Foi mesmo. Massa. Legal. O Equador é muito Rodrigo, forte, né, Lívia? explica para o pessoal como foi direitinho, assim, a composição da Copa, né? Para o pessoal entender o que ele acabou de falar. Exato. Das equipes Perfeito. e como era a disputa. Perfeito. O que acontece? Acho que a ideia foi muito massa. espetacular. Por quê? Foi chamado a Copa do Mundo de Beach Tennis para todos. Porque Copa nem de todo todos, país. né? Exato, Copa de todos. Porque na verdade, todo mundo foi convidado do mundo inteiro, só que nem todo mundo conseguiu fazer delegações. Como era por equipe, a gente ainda mandou, sei lá, 4, 10 pessoas, mas não conseguia fechar todas as categorias. Porque vários países vieram com as suas Delegações seleções fechadas. fechadas. Não é isso? Exato. Então aí vieram vários países para competir, né, na Copa das seleções, né? Que Isso. falava. Exato. E E aí, para completar, os que não conseguiram completar a equipe, gente, o que fizeram? A ideia que tiveram, fazer a Copa das Américas. Que era o time das Américas. O time das Américas, exatamente. Que é justamente pegar o pessoal que não completou, argentino, por exemplo, chileno, que não, em outra categoria, porque assim, teve Chile, Equador foram completos. Inglaterra também foram completos. O Uruguai Itália veio também. completo, Itália. Que veio faltando foi a Argentina.
Aí Porto Rico não. Porto Rico não teve, então acabou Argentina, juntando alguns brasileiros, né? Isso. Aí pegou os brasileiros e juntaram com o pessoal da América do Sul. E fez um timão. Timaço. Um timaço. Composto Aquele... por gente da. Isso. Erickson Erickson de Roraima, né? Eric Roraima, é. Joga demais E aqui. eu acho que isso que foi legal, porque assim, as seleções dos países já vieram montadas. Então, tava todo mundo dos uruguais, era todo mundo uruguai, já se conhecia, já competiu. E o nosso time, que foi das Américas, fizeram um baralhado. Tinha tudo pra dar errado, né? Baralhado, e aí, né, não? Aí que ficou legal, porque nosso parceiro aqui, a menina era colombiana, um era colombiana, o outro era da Argentina, o cara era da Argentina, o outro brasileiro. Aí o das Américas, o que ficou legal foi exatamente que foi esse... Foi muito legal. A ideia da equipe massa. é muito boa. Inclusive, no final do podcast, eu vou dar uma novidade aqui. Fiquem até o final, que eu vou passar uma novidade legal, que tem muito a ver com o nosso estado também, que está vindo aí nesse próximo semestre, certo? E me diga, José, você, como é que foi? Aí você perdeu as duas? Eu joguei a primeira contra o Equador, perdi de 6-3 e a feminina também tinha perdido e a mista também. Então a gente foi jogar o jogo contra o Brasil, a feminina perdeu e depois eu fui jogar contra o Brasil, foi 6-4 e a mista também perdeu pro Brasil. Vocês perderam 6-4 contra o Brasil. Contra o Brasil. Muito bom. O time Brasil é um time muito bom. O time Brasil foi até o time campeão. Inclusive, eu fui técnico. Quando eu cheguei lá no sábado, foi domingo pela manhã, o Basile, que é o técnico da seleção brasileira, não tinha chegado ainda. Aí, como eu estava lá, eu fui ajudar o pessoal na final contra o Equador. Eles do time sub? dele. Foi? Exatamente, foi. Eu fui técnico deles no começo. Eu que formei o time, inclusive, para eles ganharem, porque as meninas perderam. Os meninos ganharam, que é um time muito bom dos meninos. Por isso que eu falei, 6-4 contra eles foi muito bom. Era que é um menininho danado, não era? E aí eu formei o time da mista para poder ganhar, porque engraçado que os meninos são tão raçudos os brasileiros que falam assim, eu quero jogar, eu não quero jogar também. Aí os dois brigando para quem ia jogar, coisa boa. Normalmente o pessoal foge da estabilidade de sub-14, né? Não, eles não, eu quero jogar, todo mundo querendo jogar, achei tão legal aquilo ali. Então, beleza, então gostou da experiência. Iria de novo? Sim. E o bacana é os pais que vestem a camisa e embarcam junto, né? Exatamente. Nesse negócio de esporte, interação. E assim, e o que foi levantado sobre isso também, que é a importância dos pais, até para entender, porque eu encontrei inclusive um pai, era um jogador de futebol, que estava com a filha dele na seleção, lá de Fortaleza, e ele toda hora falando, gritando com a filha, faça isso, faça aquilo, faça isso. Coisa que ainda ele não está acostumado, porque futebol é outra cultura, né? Aí depois do intervalo foi falado com ele, olha, evita falar com ela no meio do jogo, ou dar pontuação, porque no jogo não pode e tal. Ele não sabia as regras, né? Porque futebol aí já é outra realidade. Já é outra realidade. O que é importante ressaltar, a turma que está em casa acompanhando, é que é o seguinte, José, ele foi convocado por uma necessidade de completar o time das Américas, né? Como a gente falou, tem delegações que não vieram completas, precisavam ser completadas, né? E não tinha CBT aqui no nosso estado. A CBT está em fase de homologação no nosso estado, então a tendência agora, a gente conseguir já fazer uma seletiva esse ano, então a gente vai conseguir já fazer José jogar os campeonatos da CBT e começar a ranquear. E para, de vez de estar no time das Américas, está no time do Brasil 1. Nem do Brasil. Do jeito que você jogou, dá para jogar tranquilo, viu? Jogou muito. Jogou muito. Tem atleta que cresce nos jogos assim, mais difíceis. É o caso de José. Eu senti ele um pouco diferente do pai dele. Não sei, será que o pai dele passou para ele essa garra? Não sei. Mas enfim, sei que ele mostrou que joga demais. Lívia, me conta você, Lívia. Agora vamos um pouquinho falar de você, para a gente não ficar só na categoria de base. Você foi campeã, Lívia? Foi. Em uma das categorias que eu joguei, fui campeã. Na mais 30, na 30 mais. No time da equipe? No time, exatamente. Eu joguei tanto na seleção, Sim. da seleção das Américas, como no torneio Open, que era em paralelo, que você se inscrevia na categoria que você quisesse. Que o nível, por ser uma Copa Mundial, o nível era alto, porque tinha gente bem bom, do mundo todo, né? A gente pegou, inclusive, o último jogo que eu joguei foi contra, que chega já nele, foi contra a número 1 do Equador, né? Ela joga Maria demais. Quitana, a menina joga muito. Realmente a melhor Mas jogadora. foi muito, quando terminou, eu digo, queria jogar de novo, perdi pra ela, né? Eu digo, queria perder de novo. Deixa eu mostrar pro pessoal um pouquinho como é a estrutura. Por favor, bota a estrutura de como foi esse Mundial, gente, para vocês terem uma noção do tamanho
desse Mundial, lá em Fortaleza. Eu tentei registrar todos os detalhes olha só essa mesa de frios aí. Como eu queria que chegasse assim aqui em Norte. Muito legal essa estrutura gigantesca. Esse galpão aí, vocês estão vendo aí, é enorme, tem muito espaço. E também tem tinha 3 quadras principais, né? A arquibancada, uma coisa que a gente focou muito, que eu acho que é muito importante que a gente fale para os atletas aqui do Rio Grande do Norte, é que assim, você é focado muito no atleta, mas não precisa tanto de arquibancada. Quer dizer, arquibancada, na minha opinião, até dificulta você que é arquiteta, Lívia, você pode falar até isso. Até é ruim a logística, a locomoção. É interessante ver, talvez a quadra principal tenha uma arquibancada, mas as outras, eu acho muito melhor ter um espaço mais livre para os atletas circularem. Né? A questão da circulação, né? Que às vezes você está assistindo um jogo aqui, mas tem um amigo jogando ali também, aí você acompanha aqui, acompanha ali, e torce aqui, aí às vezes muita arquibancada fecha mais, né? O tablado ficou bem legal, aquele tablado no centro, com os puffzinhos, ficou muito legal, aquele elemento de convivência. E até porque tinha pracinha de alimentação ali, né? Então você pegava a comida aqui, a refeição, e assistia um jogo aqui, pegava um churrasquinho ali. Aqui. Quem tiver dúvida, entra nas redes sociais da gente, que a gente botou vários vídeos lá e ficou bem legal. Aí vamos lá, você foi campeã da mais 30 por equipes das Américas. Isso, pronto, exatamente. Como já foi falado, né, que José jogou, na minha equipe, aí a gente foi chamada para compor a seleção da 30 mais, né, que são acima de 30 anos, e na nossa equipe tinha gente de vários lugares do mundo, né, porque a gente, vamos dizer, era composta por 3 mulheres e 3 homens. Então, dessas 3 mulheres, escolhiam 2 para jogar a feminina. Depois tinha disputa masculina com 2 dos 3 homens que tinham e depois a mista. E a gente fazia esse arranjado na hora, ver quem jogava, enfim. E aí na minha equipe tinha eu, outra brasileira, que é uma amiga da gente, Sabrina, e a outra mulher era uma colombiana. No masculino era Eric, que foi o campeão. De tudo. Dei sorte na minha equipe, né? Porque o Caba joga MVP, muito e ele... e nas disputas dele ele não perdeu nenhuma. Eric, Rafael. Sim, Eric então era de Manaus. Roraima, não? Manaus. Não, Roraima. Roraima? Ele é inclusive presidente, gente. Ele é o Erickson. Ele é presidente da federação da CBT lá. Então, ele, aí Rafael de Fortaleza e o Franco Rafael, que é um argentino. Sim, e o jogo mais difícil você teve? Pronto, aí a gente teve a disputa de grupo, ganhamos contra Uruguai, ganhamos contra Chile, aí fomos para a semifinal, jogamos contra a seleção do Brasil, ganhamos também. E aí fomos jogar a final contra a outra seleção do Brasil, que tinham 2, tinha Brasil 1 e Brasil 2. Esse Brasil 1 Brasil 2 significa que um é mais forte e o 2 é mais fraco? Não, eu acho que eles selecionaram aleatórios, fizeram um equilibrado, na verdade. Foi? Eu acho. E qual foi o jogo mais difícil? Foi na semifinal ou final? Rapaz, na semifinal, as meninas eram melhores. Sim. Das meninas do Brasil. Já no da final, eu achei as meninas mais, sabe, um pouquinho mais assustadas. Não sei se era porque a gente também já chegou chegando. Já no time masculino, deixa eu me lembrar. No time masculino, o Brasil, o jogo da final foi bem mais difícil, que a gente pegou o Basile e o outro rapaz que foi vice da Pro. Lembrando, a turma que está em casa, que por equipes, Brasil 1, Brasil 2, mais 30... jogaram com os Pro. Foi. Que tiver mais 30. Basílio, inclusive, é o técnico da seleção brasileira. E ganharam. E a gente ganhou. Nossa equipe, os meninos jogaram bastante. Olha aí. Inclusive, como é legal. O Rafael jogou na equipe da masculina, Rafael e Eric. Eric estava ganhando tudo, né? Que ele joga A. E o Rafael joga B. Inclusive, na Copa, ele estava pela seleção da C. Foi na C? Que ele até jogou. Pronto. Só que ele jogou contra os Pro e jogou muito. Então, assim, como a pessoa engrandece, né? Como a pessoa, o nível aumenta, a troca de experiência. Exatamente. O negócio de você jogar contra pessoas. O nível, acho que quem joga Big Ten sabe disso. Quando a gente, às vezes, está jogando... Bem-vinda, Helene. Achei que vocês não iam reparar. Olha aí, ó. Chegou nossa 4ª convidada.
Terceira convidada, vai chegar o quarto convidado. Então, quem está em casa percebe que quando a gente joga beach tennis, a gente percebe sim, quando o nível está muito. Aí tende a subir o nível da gente também. Entendeu? Porque o nível. É aquela coisa, eu joguei contra o Mais 40, que eu achei muito legal também, perdi, levei pancadas dos dois. Mas sabe quando você perde feliz da vida? Pronto, eu perdi, mas perdi feliz jogando. É bom demais. É bom demais. Então, a medalha, o que você achou da medalha? Eu achei linda essa medalha. Ei, cadê sua. Mas calma, vai vir no próximo ano. José, vai vir no próximo ano. Aí a gente teve. Sim, e a outra categoria que a gente jogou, sim, que aí foi pela. Sim, aí eu joguei. Não, vamos fechar já na Open. Eu vou ter que explicar a Open já. Porque quem tá falando é o seguinte: que essa Copa do Mundo é a 22ª edição. Muita gente fala assim, mas como assim? Muita gente aqui na Natal falou assim, mas 22ª? Como assim? Tem esse tempo de beach tennis? Tem. A questão é que esse campeonato, a IFBT, a Federação Internacional de Beach Tennis, só ficava focada na Europa. Então, assim, a gente conseguiu trazer para cá, então foi tudo muito novo. E, inclusive, até para a FBT, porque, assim, o que acontece? Eles não estão acostumados com um nível tão grande de atletas. Aqui no Brasil, a gente realmente o Brasil é o país do beach tennis. 1.300 inscritos, é muita gente. E a turma não tinha essa experiência. Passou de modinha, né? Não é mais modinha, acredito que não. Realmente, assim, não é porque a gente caiu é meio viciado. Não, até porque a gente pode falar isso. Mas caiu no gosto, né? Mas hoje todo mundo sabe, conhece. Exato. Eu me lembro que antigamente, quando a gente começou, faz o quê? Não, faço beach tennis, eu já ia decorado. Mas o que é beach tennis? É um esporte de areia parecido com frescobol misturado, com tênis misturado. Hoje em dia, beach tennis. Eu faço também, minha mãe faz, não sei o quê. Lá no condomínio tem uma quadra na praia, a gente joga aí não sei o quê. Então hoje o pessoal já... Até meu sobrinho tá jogando, de 18 anos. José, você pensa em largar o beach tennis ou o que é que você quer que me fale do beach tennis? Eu nunca fui muito bom em outros esportes, como futebol, que todo mundo gosta de jogar. Eu sempre fiz judô, mas meu pai... A gente viajou para Mossoró e foi pro Termas. E meu pai tinha alguns amigos que estavam jogando. Ele conheceu e começou a jogar no aero. E depois de uns 2 anos eu comecei a jogar e não largo de jeito nenhum. Isso foi com quantos anos? Com 10. Com 10, eu lembro de você. Quantos anos você tem? 13. Já tá quase 14, joga? Né? Já tá querendo falar 14? 3 anos já. José, quem não viu o José jogando, ele tem uma habilidade. Eu tenho uma inveja de José tão grande que eu queria ter começado a jogar beach tennis na idade dele. Porque o jeito dele pegar na bola, ele, assim, sabe aquela já a técnica toda apuradazinha, é só desenvolver agora, naturalmente, ele vai ser um grande jogador, com certeza, não tem a menor dúvida disso. É muito legal. Até porque a técnica já está apurada dele. É só refinar, né, professora Helena? Mas não duvide que é a inveja de todos, viu? Essa inveja de começar com 10 anos, né? Chegar com 15, 16 já tá arrasando.